Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. Raízes de Espanha em Sorocaba de hoje, uma tradição que se mantém há mais de 93 anos. A padaria do Gonçalo é um dos maiores símbolos da presença dos espanhóis na Vila Hortência. Seu fundador, Gonçalo Vecina, constituiu este comércio há mais de 93 anos. Posteriormente, o Sr. Cláudio Aro e sua família permaneceram aqui, mantendo a tradição do nome e da parte estrutural por mais de 50 anos. E há aproximadamente 2 anos e meio, os primos Jean e José Renato adquiriram a padaria, mantendo a da mesma estrutura inicial. José Renato, quando a gente entra aqui na padaria do Gonçalo, parece que a gente faz uma viagem no tempo. Vocês, apesar de jovens, mantiveram a padaria da mesma forma que ela era quando era o seu Gonçalo. Então, a ideia é exatamente essa. Como é um comércio muito antigo, com mais de 90 anos de tradição, e as pessoas já reconhecem ele de acordo com essas características, a gente acabou optando por manter essa tradição para manter já o que os clientes gostavam de antigamente e dar continuidade desse jeito. Além da parte estrutural, que é igual à do início, os equipamentos, você também manteve a receita do tradicional pãozinho d'água irresistível. Exatamente, a ideia é essa. Além de toda a parte estrutural, decoração e outro tipo de item de antiguidade e que resgata toda essa tradição, a ideia também é manter a parte da produção do mesmo jeito que era 90 anos atrás, sem usar equipamento, sem usar nenhum tipo de máquina e tudo feito à mão. Cada pão enrolado um a um todos os dias. Você ainda conta com a ajuda aí do seu Celso Aro, que trabalha aqui há muitíssimos anos. Exatamente, o Celso já está aqui há 48 anos e ele vai querer continuar até chegar nos 50 anos aí com a gente aí. Olha só. E vai passando, né, todo o jeito, né, de fazer as coisas, vai passando para as outras pessoas aí poderem dar com essa continuidade. Então, maravilha. Você também é descendente de espanhol. Isso. Foi criado aqui na Vila Hortência. Exatamente. Jamais imaginou que um dia ia ser aí o mantenedor da tradição da padaria do Gonçalo. São coisas que acontecem mesmo. Eu nasci aqui, inclusive 2 casas para baixo aqui da padaria. Viajei, morei em um monte de lugar. 30 anos depois eu volto para cá. E voltou para a Vila Hortência. Tá. E da parte estrutural, o que está mantido igual ao do começo na fundação? Certo. O que está praticamente assim, a estrutura no geral é a mesma. Que é o que eu costumo dizer para as pessoas que frequentam aqui. Antigamente, as coisas eram feitas para durar. O carro era feito para durar, as construções eram feitas para durar. Então você vê um prédio com quase 100 anos, não tem uma rachadura, não tem uma trinca, não tem nada. É lógico, algumas reformas foram feitas, né, para se aprimorar, para chegar de acordo com as exigências de hoje em dia. Mas a estrutura, o básico, é o mesmo desde então. Você manteve as portas, as janelas, os azulejos, o que mais? Assim, estou vendo que você também tem alguns equipamentos, além do forno, que é uma coisa assim... O principal que foi mantido é o forno, que é um forno a lenha. É muito antigo, esse forno veio de navio para o Brasil, as peças dele, né, que depois se encaixa e se constitui no forno como um todo. Esse forno tem mais de 200 anos. Olha só que maravilha. Exatamente. Então esse foi o principal a ser mantido e toda a parte de produção, que basicamente é uma mesa para o pessoal trabalhar e um espaço legal, todo ele com as condições, né, de térmicas para poder trabalhar. Essa foi a única mudança que a gente fez, para manter com exigências de hoje em dia, mas de resto é tudo a mesma coisa. A família do seu Cláudio Aro viveu aqui por muitos anos morando na parte de cima. Hoje em dia você não vive no bairro, né? Não mora em cima, transformou aquela parte em escritório. Exatamente, o andar de cima, onde era a residência, a gente montou um escritório e um depósito também de bebida e doce, essas coisas assim, que produtos embalados ficam ali em cima guardados.
e além do escritório que a gente montou também. É porque também cresceu a sua clientela, né? Exatamente. E eu tô vendo também que você tem fotos aí, fotos sua do Jean, do seu Celso, quase do começo lá, quando era a inauguração. Quem são essas pessoas que estão nas fotos? Esse quadro maior que a gente tem aqui é os filhos do Gonçalo. Chamava Santiago, essa foto é datada de 1939. Você vai ver que a Nogueira Padilha ainda descia nessa época, era mão dupla. E nessa foto tem uma coisa curiosa que hoje em dia Gonçalo, ele adaptou com C cedilha, que não existe na Espanha, mas originalmente é escrito com Z. Exatamente. E pôs o C cedilha para ter a mesma sonoridade do nome do seu Gonçalo lá na Espanha, né? E o mais interessante também dessa foto é que ela está marcada Padaria Hispano-Americana, Gonzalo Vecina e Filhos. Nessa mudança, quando o Cláudio Auro comprou, ele transformou em Padaria do Gonçalo em homenagem ao Gonçalo, que é a pessoa que fundou. Mantendo o nome. Exatamente. E vocês também. Mantivemos, até porque também hoje em dia acabou virando uma marca, né? Uma marca que todo mundo já conhece, a padaria como Gonçalo. Então, sim, todo mundo sabe que a padaria do Gonçalo fica no bairro dos Espanhóis. Exatamente. Tá. E de equipamentos, quais são os que você tem, que são mantidos originais? Hoje em dia o forno, a lenha principal, as mesas para trabalho e só. O resto é tudo feito na mão. Ah, que maravilha. E outra coisa que é muito interessante também, a gente manteve, além de todos esses equipamentos, também as receitas. E como foi uma pessoa de origem espanhola que fundou aqui a padaria, muitas receitas vieram de lá também. Além do próprio pãozinho da água, que é o mais famoso da padaria, temos outros tipos de pães de origem espanhola, que levam azeite, erva doce, esse tipo de combinação que é muito forte lá. E alguns outros tipos de produtos, como Copa e o Ramon, que muita gente gosta e é uma das marcas bem fortes da cultura espanhola aqui na padaria. E é um dos frios mais procurados mesmo na Espanha, né? Exatamente. Muito obrigada por você atender o Raízes da Espanha em Sorocaba. E dessa forma, o Jean e o José Renato marcam definitivamente suas Raízes da Espanha em Sorocaba. No próximo bloco, você vai conhecer mais uma história de uma família descendentes de espanhóis. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. Rodrigues Moreno, Moreno Rodrigues, laços familiares e um matrimônio. Esta é a história que nós vamos conhecer agora. Bom, a história da minha família é bem peculiar, exatamente por isso. Os pais dos meus avós eram irmãos, quer dizer que meus avós eram primos. Então há essa peculiaridade, né, da família Rodrigues Moreno, Moreno Rodrigues. Tudo começou quando meu avô veio, meus avós vieram, né, no mesmo navio, na verdade, e chegaram em Santos em 1918. E quer dizer, há quase 100 anos, né? E de lá para cá começou a nossa história, então. Eles chegaram em Santos, vieram com a autorização para o interior de São Paulo, né? Já veio certo para vir para uma cidade específica e vieram para Bernardino de Campos, trabalhar na lavoura de café. Meu avô veio com 14 anos, na verdade, né? E começou assim o trabalho. Sirene, tem uma peculiaridade da sua avó, que ela era muito alegre. Isso é bem curioso na história também, porque, como todos sabem, a vinda do navio era bem penosa, né? Não era nada agradável. Levava muito tempo e a situação era bem precária mesmo. E nessas horas minha avó veio com 10 anos, né? Então nessas horas, para passar o tempo e para, na verdade, ela era uma criança praticamente, né? Então ela acabava
era muito alegre, acabou dançando e para alegrar, ela se alegrar e alegrar o ambiente, inclusive com a sua castanhola, que até pouco tempo eu tinha, né, ficou como herança mesmo, e isso era bem interessante na história mesmo. Depois da chegada da família inteira em Santos, eles foram conduzidos a Bernardino de Campos. Qual tipo de trabalho que eles conseguiram lá? Eles vieram já especificados para trabalhar na lavoura de café, certo? Então foi um trabalho também bem penoso e ficaram lá por um tempo e depois já vieram, né? Eles casaram depois de 10 anos também, em 1928, os primos, né? Os então primos se casaram e vieram para Sorocaba, no caso vieram para a Fazenda Ipanema, onde tiveram o primeiro filho, meu tio Miguel. E quando começam as raízes da Espanha em Sorocaba, da família Moreno Rodrigues? Bom, então começa quando eles realmente vieram para Sorocaba, depois ficaram um tempo na Fazenda Ipanema e depois vieram para a Rua da Penha, né, depois que já estavam estabelecidos mesmo. E daí na Rua da Penha nasceu meu segundo tio, né, o segundo filho dos meus avós, que é meu tio Alcides, Cid, né, como a gente chama. A que atividade a família se dedicou quando chegou na Rua da Penha, no centro de Sorocaba? Minha família sempre trabalhou com comércio, então desde o início, né, desde as raízes mesmo. Então Rua da Penha tinha um comércio e depois vieram para o Além Ponte, Nogueira Padilha especificamente, onde tinha um comércio também. Eles tinham quitanda na Nogueira Padilha número 179. Simultaneamente, meu avô foi chamado para ser motorneiro. Na época tinha um bonde e ele foi chamado para ser motorneiro em 1928, na empresa Bondes de São Paulo. E minha avó ficava no comércio, quer dizer, essas duas atividades andavam juntas, né, simultâneas. E uma curiosidade é que meu avô, nas horas de folga, ele se dedicava à marcenaria. Então, todos os móveis da casa, até provavelmente por uma dificuldade e também aliando ao hobby dele, ele fazia os móveis da casa, os próprios móveis da casa. Então essa é uma curiosidade também, quer dizer, ele aliava o trabalho dele como motorneiro, né, e o comércio com a minha avó e tinha ainda esse hobby de fazer os móveis. Quando nascem os dois outros filhos? Então, nascem mais 2 filhos quando eles já estão estabelecidos na região da Nogueira Padilha. Eles chegaram a se mudar, mas sempre nas proximidades. Tive então eles tiveram mais 2 filhos, o meu pai, Floreal, e a Claudete, minha tia. E ambos, né, os 3, Alcides, Claudete e Floreal, se casaram, tiveram filhos e desde então a gente sempre, apesar de mudando, sempre estamos aqui na região e temos a cidadania e estamos valorizando muito as raízes espanholas, que eu acho que isso é muito importante. Um fato interessante é que meu pai chegou a procurar a cidadezinha, que era um distrito, era muito pequena, né, de Granada, Vélez de Benaldaia, achou alguns parentes muito antigos e eles ficaram até desconfiados na época, né, porque chegou um rapaz do Brasil se dizendo parente, né, causou até um estranhamento. Mas ele conseguiu, no fim, convencer com a árvore genealógica no bolso, convencer de que realmente era um parente, embora distante. Conseguiu, então, visitar esses parentes, o que eu achei muito valioso. Eu também tive a chance de voltar, não especificamente a esse distrito, mas a Granada. E para mim foi muito gratificante
voltar às raízes realmente, conhecer um pouco. Embora eu estivesse sozinha, mas conheci um pouco da terra dos meus avós. Hoje você conheceu a história da família Rodrigues Moreno. No próximo bloco, mais uma receita da gastronomia espanhola. Até lá! Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruz, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. Dom Marcos, chefe especializado em gastronomia espanhola, está mais uma vez no Raiz da Espanha em Sorocaba com uma receita da culinária espanhola muito tradicional. Marcos, prazer recebê-lo sempre aqui, ajudando a Casa de Espanha, e mais uma vez no Raiz da Espanha em Sorocaba. Prazer é meu estar aqui novamente, Valéria, com mais uma receita, né, que a gente vai mostrar para o pessoal agora. Essa receita é muito tradicional. Sim, é uma receita feita geralmente na época do inverno, né, que ela usa, você vai ver que ela usa amêndoas, ela vai manteiga, então ela é muito rica em gordura, né, então isso daí ajuda a manter o corpo aquecido, né. É um pouco calórica, né? É. Por causa do inverno pesado que tem na Europa. Sim. Quais são os ingredientes? Os ingredientes nós temos a manteiga e, por incrível que pareça, junto com a manteiga tem um pouco de margarina. Manteiga e mantequilla. Sim. Temos o açúcar, que nem eu disse, amêndoa, farinha de amêndoa, a farinha de trigo normal, uma pitadinha de fermento e um ovo. Eu tô vendo que é triturada. Uma é triturada grossa e a outra é feita farinha. É para ser perceptível, né? Sim, para dar um saborzinho. Eu até já cheguei a usar gotas de chocolate. Fica muito bom, é um acréscimo, é um detalhe a mais para você colocar na bolacha. Ok? A manteiga e a margarina, temperatura ambiente? Sim, é mais fácil para trabalhar, né? Tá certo. Ok? E qual é o procedimento agora? Então vamos começar. A gente vai colocar em primeiro lugar a manteiga e a margarina. Você vai misturar tudo? Sim, agora nós vamos colocar, para ajudar a derreter a manteiga, nós vamos colocar o açúcar. Açúcar comum? Açúcar refinado. Tá. Amêndoa, né? As duas amêndoas, tá? E junto com essa massa aqui vai o ovo. Tá. Né? Um ovo. Um ovo inteiro, né? Inteiro. Não descarta nada. Então, você pode ver, Valéria, que nesse ponto aqui, a gente trabalhando com a manteiga a temperatura ambiente, olha, a gente já consegue o ponto rapidinho, tá vendo? Vira um creme. Já tá tudo mesclado, sim, já virou um creme, já tá tudo mesclado. Agora, nós vamos incorporar a farinha. E o fermento. Tudo junto. Tudo junto. Agora vai tudo junto. E é só misturar. É só ir mexendo, né, até a massa dar o ponto. E o ponto é o quê? Ela soltar? Ela fica uma massa lisa e ela não adere mais à mão. Por enquanto a gente começa o processo, para não sujar muito a mão, a gente começa no bol. Tá? E depois a gente, como literalmente, a gente mete a mão na massa. Tá ok? Ó. Ela está quase chegando no ponto. Valéria, você percebeu que como a margarina estava já bem diluída, bem dissolvida, a gente precisou de um pouquinho mais de farinha para ela chegar no ponto. Olha, esse aqui é o ponto, que nem eu te disse, ó, ela solta do bol, ela está completamente solta. Ela não gruda na mão. Ó, ela já está livre aqui, tá? Agora a gente vai colocar ela numa superfície para a gente poder trabalhar com ela. Olha, aí ó, ok? A gente vai enfarinhar
Vamos tirar um pouquinho isso aqui. Só eu queria fazer uma pergunta para você. Não há necessidade de descansar Não. a massa? Não. A gente vai enfarinhar a superfície, tá ok? Vou ajudar com você. A gente vai começar a abrir a massa. Primeiro vai com a mão, aí a gente vai enfarinhando a massa para que não grude o rolo, tá ok? E aí a gente vai esticando a massa. Marcos, geralmente essa massa dá quantas pastas? Olha, na média de umas 50, viu? Que você vai ver que depois que a gente estica ela e começa a cortar, as sobras você vai voltando novamente e vai refazendo. Olha que massa bonita que ela dá. E você pode notar que aqui aparecem as amêndoas. Tá vendo? Essa coloração diferenciada são as amêndoas. Pedacinhos de amêndoa. Aí a gente pega um furador qualquer e vai fazendo as bolachas. Tá vendo? O molde pode ser o de preferência, maior, menor. Se você quiser, existem cortadores com a cara do Mickey, existem cortadores de estrela, existem cortadores de vários tipos. Você pode usar qual for da sua preferência, né? Aí independe. Eu estou usando aqui um cortador redondo, que é o mais prático hoje pra gente. Tá vendo? Aí, e a gente vai... Há necessidade de untar e colocar farinha também? Não. Ela é amanteigada, então ela não gruda na forma. Tem gordura suficiente. Tá? Com uma faca, olha, você vai ver que é muito mais fácil você trabalhar. Você vai retirando com a faca, tá? É prático, né? Com a mão também. Só que você for pegar as bolachinhas que você fizer com a mão, você vai acabar machucando, né? Ou deformando a bolacha, olha. Tá vendo? Agora que ela já está pronta, nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos. Passados os 15 minutos, nós vamos retirar o biscoito do forno. Se você quiser conferir essa receita de passas de almendra ou bolachinhas de almendra, dê uma olhadinha no nosso site, no site da Casa de Espanha, ou no Facebook do Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Marcos, e agora? Agora, para finalizar, nós vamos polvilhar açúcar de confeiteiro, que dá um toque todo especial à nossa bolachinha. Pode ser colocada outras coisas, você falou do chocolatinho, podem ser colocadas outras coisas em cima para fazer esse enfeite? Olha, Valéria, ele não vai pegar tão bem quanto o açúcar de confeiteiro, tá? Agora, se quiser, pode colocar um chocolate em pó, né? Um cacau. Na massa antes de assar, pode colocar alguma coisa para aderir? Não vai ter como. Se você colocar qualquer coisa para tentar aderir, depois ele não vai, a bolacha não vai dar certo. Ela vai acabar perdendo ponto, ok? Vamos montar um pratinho aqui para ver como é que ficou? Vamos lá. E vamos experimentar também, né? Sim, ó. Finalizando com o açúcar de confeiteiro, como é que a gente pode fazer para guardar, armazenar, sempre fresquinho? É fácil, é só colocar num pote bem fechado, né? E evitar de pôr na geladeira. Tá? Senão fica duro, temperatura né? ambiente, senão, tá? É o suficiente para armazenar. Então eu vou experimentar. Sabor de Espanha. Com certeza. Uma delícia. Marcos, quero agradecer mais uma vez a sua participação no Raiz da Espanha em Sorocaba com essa receitinha deliciosa, simples e saborosa, e dizer para você que as portas da Casa de Espanha estão sempre abertas. Obrigado, Valéria. Venha sempre. Obrigado. Se você gostou desta e de outras receitas, continue acompanhando o programa Raízes da Espanha em Sorocaba. A gente se vê no próximo programa. Até mais! Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista.